Olá! O mundo inteiro acompanha com especial interesse tudo o que acontece no Japão. Quais as lições dessa tragédia? A tecnologia nuclear é segura? Quais os planos do Brasil para expandir o número de usinas por aqui e de que jeito? O modo exemplar como se promove a defesa civil no Japão, com ampla participação do povo japonês, pode inspirar novas rotinas e procedimentos aqui, na nossa defesa civil? Pois bem, essas e outras questões vão estar presentes no Cidades e Soluções especial de hoje. Nossos convidados são o diretor da COP da UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, o cientista político Sérgio Abranches e o professor da USP, José Lida Veiga. Nas palavras do primeiro-ministro japonês, o Japão vive hoje sua pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Não apenas pelo terremoto ou pelo tsunami, mas também por essa crise nuclear causada por incêndios e explosões em algumas usinas do país. O que estamos vendo acontecer no Japão já levou alguns países como Alemanha e Suíça a suspenderem investimentos em novas usinas nucleares, até que se saiba exatamente o que aconteceu por lá. Por aqui, o presidente do Senado, José Sarney, já defende um novo debate sobre a conveniência de implantarmos no Brasil novas usinas nucleares. Professor Pinguelli, há exagero quando se entende que o que aconteceu no Japão não é um problema só do Japão, mas deveria inspirar mudanças na forma como se planeja a expansão das usinas nucleares no mundo? Na minha opinião, um país tão organizado como o Japão e também com a competência tecnológica acumulada, sofrendo isso, a gente vendo a falha até simples, esse problema de gerador diesel em reator, há muitos anos que se discutiu que é um ponto fraco, porque o motor de combustão interna falha muito mais. E você precisa dele na emergência. E foi isso que falhou por causa do tsunami, pelas informações. Isso acontecendo no Japão mostra que a tecnologia nuclear tem que parar para pensar. E isso eu acho que vai acontecer no mundo. Quando o Three Mile Island ocorreu nos Estados Unidos, logo em seguida os americanos pararam de fazer novos reatores. Só retomaram agora, mas ainda não iniciaram de fato obras substanciais. Eu acredito que isso vai dar efeitos no mundo todo. Professor José Lida Veiga, por coincidência, o senhor hoje participou de um lançamento, debate de um livro em São Paulo justamente sobre energia nuclear. Espero que o senhor não tenha nada a ver com o que está acontecendo no Japão. Mas, enfim, há algum tempo atrás o senhor publicamente se manifestava, digamos, muito cauteloso em relação a usinas nucleares. E o senhor mudou de opinião. Qual é a posição do senhor em relação a esse assunto? Olha, eu vejo, a partir agora desse acidente de Fukushima, 3 cenários. Eu acho que a gente tem que trabalhar com esses 3 cenários. Um extremamente otimista, que seria o seguinte: o cenário de que todo mundo ouvisse o que acabou de dizer o professor Pinguelli, e que diriam o seguinte: vamos ter que repensar, vamos... Bom, nesse caso eu acho que a medida principal seria por parte principalmente dos países que têm essa capacidade de investir pesadamente em energia solar. Eu estou falando de grandes inovações radicais na área de energia solar. Isso depende de muita pesquisa e que, até onde eu sei, existe, mas é pouca. Tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, por exemplo, que eles também fazem. O pessoal que é entusiasta da energia nuclear tem uma série de argumentos, entre eles já está aparecendo, dizer que nós já estamos na 4ª geração dos reatores, e esse aí que o Japão tinha não era up to date, e que assim por diante. E aí começa uma discussão que vai fazer o seguinte: hoje em dia tem umas 49 usinas sendo construídas. Dessas 49 usinas, 25 são na China. E não há nenhum sinal de que a China vai mudar de posição em relação à energia nuclear por causa do acidente de Fukushima. Então, vamos dizer, entre esses 2 cenários, um que diria seguramos e vamos investir tudo que puder em energia solar, e um outro cenário extremo, que é dizer daqui 6 meses todo mundo já esqueceu e nós vamos continuar e tal, vai se realizar um cenário intermediário aí meio misto. Sérgio Abranches, até hoje, o lobby do nuclear, ou os defensores da expansão de usinas nucleares pelo mundo, gostavam muito de atrelar
o fato dessa tecnologia não gerar grandes impactos ambientais no sentido de não emitir CO2, não determinar destruição de inundação de floresta por construção de barragem, e o lixo radioativo ficava ali em segundo plano. Mudou algo a partir da crise no Japão nessa leitura ou não? Eu acho que mudou por duas razões, né, André? A primeira delas, hoje, por exemplo, no Twitter, eu estava fazendo uma discussão com o pessoal nos Estados Unidos a respeito disso. Quer dizer, eles dizem assim, ó, o que vai acontecer com a energia limpa? Eu disse, vem cá, não é energia limpa, é energia de baixo carbono. Porque limpa ela não é, tá certo? Quer dizer, então a gente precisa de começar a pensar, tem energia limpa e tem energia de baixo carbono. E a de baixo carbono não necessariamente é limpa. Essa discussão me parece mais substantiva, porque, ao contrário, por exemplo, o vazamento no Golfo do México, que todo mundo imaginou que fosse fazer alguma coisa com relação ao petróleo, não fez. Mas é que o petróleo não causa medo, e o nuclear causa medo. Então a reação foi muito rápida, e vai depender um pouco do que acontecer no Japão. A outra coisa que o Pingueri falou, que ele tem razão, é que o Japão é tão referência que, evidentemente, todo mundo olha para o seu país e diz assim, pô, mas nós não somos japoneses. Se acontecer aqui, não vai ser como lá, né? O problema hoje, que ficou claro no Japão e que é claro em qualquer parte do mundo, mas sobretudo no Brasil, é que para você trabalhar com energias de alto risco, como a energia nuclear, e o que é alto risco? O alto risco é baixa probabilidade de ocorrência, pequena probabilidade de ocorrência, dano elevadíssimo, né? Muito perigo. Esse aqui é o principal componente de risco. Nessas circunstâncias, você precisa de muita governança. Você precisa de ser capaz de controlar, você precisa de ter efetivamente gasto público e investimento no entorno da segurança, no treinamento de pessoas qualificadas, da população, exercício sistemático com a população de evacuação na hora que for preciso, etc. Você precisa de ter disponibilidade de recursos, como, por exemplo, pastilhas de iodo, uma série de mitigadores do primeiro choque radioativo que você pode ter, etc. Então, e precisa de ter uma enorme capacidade de disciplinar a população para ela sair ordeiramente dos lugares, etc. e tal. Isso, definitivamente, não são muitos países que têm isso, tá certo? Quer dizer, então, o problema do resíduo é esse, que você precisa de governança por centenas de anos. Quem garante a permanência por centenas de anos de um governo, sai governo, todo mundo sabendo que tem ali um depósito, que não pode ser abandonado, etc. e tal. Há uma questão no entorno da energia, que não é tecnológico, não é científico, que é de governança, que é de software, que me parece que definitivamente mostra que o risco é maior do que se imaginava. Especialmente no Brasil, e vamos debater isso agora. Vamos então conhecer de perto o projeto nuclear brasileiro, que já tem Angra 1 e 2, Angra 3 já em construção, e vamos mostrar agora o cenário referência, portanto o cenário conservador, produzido pela empresa de pesquisa energética EPE. O projeto nuclear brasileiro compreende a construção de 4 usinas nucleares até 2030, somando 4.000 megawatts. 2 no Nordeste e 2 na região Sudeste. Existem basicamente 20 condições para a construção dessas usinas, a gente elencou aqui algumas. Precisa ser longe de refinarias e gasodutos, áreas de sismos ou falhas geológicas, áreas de mineração. Não pode ser construída uma usina nuclear onde haja risco de deslizamento ou de inundação, alagamentos, vento forte, temporal. Também não pode construir em reservas indígenas ou assentamentos rurais. Quanto maior a população da cidade, maior a distância da usina. Ela precisa ser construída perto de rio ou do mar. Bom, professor Pingueli, o Japão inspira ou deveria determinar mudanças nesse planejamento ou não? Eu acho que o episódio do Japão mostra o problema do mar. Nós aqui no Brasil não temos uma expectativa de tsunami, embora a probabilidade exista, ela é muito baixa. Ninguém sabe bem o que pode acontecer, não é? Tem um problema com a Ilha de Palma, que, segundo alguns, pode sofrer uma mudança geológica muito forte, etc. Uma coisa de baixa probabilidade, mas... Agora, tem a possibilidade de fortes ventanias, furacões. Nós vamos lembrar do Katrina, não era um tsunami e deu uma inundação enorme. Aqui no Brasil não há isso, mas já houve o Catarina. Muito menor, mas é um sinal, né? Então, eu acho que há uma proteção ali em Angra, né? Eles têm ali um quebra-mar grande.
reator não desliga. Quando você desliga o reator, a radioatividade continua. Ele funciona vários dias no sentido de produzir calor. Esse calor tem que ser retirado, senão pode haver o derretimento do material radioativo que está lá dentro e vir para fora. E que são, no mínimo, centenas de bombas de Hiroshima em radioatividade, não em explosão nuclear. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar para isso, não é? E botar naquela lista que você mostrou, longe do mar. José Lida Veiga, para o Brasil, com base no que já está definido como cenário de referência, que avaliação o senhor faz? Eu acho muito importante dizer que essa lição que a gente tem que tirar do caso de Fukushima coloca a questão, que é uma questão mais ampla para o Brasil, que é a seguinte: como que é feito o planejamento energético no Brasil? Eu tenho a impressão que ele é muito pouco transparente e, sobretudo, não é democrático. Quer dizer, eu não consigo entender que num país que se diz uma democracia, de repente, um ministro de Minas e Energia sai e diz que vai ter não sei quantas usinas atômicas, 50 sendo que a população usinas, nunca foi consultada. 50 usinas em 50 anos, foi o que disse em 2008 o isso ministro aí, Edson Lobão. Isso faz parte já de uma certa megalomania. Mas mesmo essa que está sendo discutida para ser construída às margens do São Francisco, nós fomos consultados sobre isso, quer dizer, nós nos envolvemos nessa discussão, nós temos alguma ideia da necessidade real dela ser construída. Eu não estou querendo com isso dizer que ela não deva ser e que está claro que não. Não é isso. Eu até acho que, em troco de preservar algumas bacias amazônicas, se num planejamento energético global for necessário que o Brasil invista em energia atômica, eu tenho a impressão que tem que ser encarado. Inclusive aí, essa questão de comparação de custo, de quanto custaria essa usina nuclear que está sendo planejada para as margens do São Francisco, em comparação com essa ideia que alguns defendem de fazer não sei quantas dezenas de Belo Monte na Amazônia e fazer com que todas as bacias amazônicas sejam artificializadas para produzir energia que depois vai ser transmitida por linhões com uma distância imensa, etc. Eu acho que o cálculo econômico aí teria que levar em conta tudo isso, inclusive o fato de que, do valor que é para a humanidade, nós podemos pelo menos ter uma parte da Amazônia preservada. Inclusive, no caso, por exemplo, da França, estão exigindo um plebiscito. E a França já está, 90% da sua energia elétrica é gerada por fonte nuclear. E agora, depois de Fukushima, provavelmente vai ter um plebiscito lá. Eu acho que tem que ser feita uma discussão, e aí é um apelo, praticamente, que eu estou fazendo, para as pessoas que estão assistindo o programa Cidade de Soluções, de que a gente tem que se envolver e impedir que seja tão autocrática a decisão nessa área da política energética. Sérgio Abrantes, você tem falado tanto sobre a importância da economia de baixo carbono, novas diretrizes, novas políticas que adequem as demandas da humanidade aos novos tempos, daquilo que a ciência tem revelado, da emergência de uma redução drástica das emissões de CO2, e aí o nuclear aparece com muito destaque. Na tua avaliação, onde é que tem nuclear na matriz energética do Brasil? Eu acho que em lugar nenhum, eu acho que é desnecessário. Eu até não concordo com o Zé, não, porque eu acho que a alternativa para as hidrelétricas amazônicas não é necessariamente nuclear. A gente não explora nada de eólica, não explora nada de solar no Brasil. Eu ontem estava vendo um relatório sobre exatamente eólica, solar e biocombustível de uma consultora nos Estados Unidos que vem analisando esse setor no mundo todo há uma década. E nessa década, por exemplo, o custo da solar fotovoltaica caiu pela metade, do megawatt de pico. Então, quer dizer, o uso e o avanço tecnológico vão viabilizando novas alternativas. Eu até tenho um cenário mais otimista pelo seguinte, porque veja que nós, diante da situação que nós estamos nesse momento, de uma convergência de eventos inesperados que atingiram as duas principais fontes de energia do mundo, tá certo? A nuclear e a fóssil, o petróleo. Você tem as rebeliões no norte da África e no Oriente Médio, que colocaram o petróleo novamente
no patamar de $100, que é um patamar que viabiliza novas tecnologias, e você tem esse acidente de Fukushima que recoloca em discussão a questão nuclear. Não é? O que pode acontecer? Você tem os investimentos nas fronteiras de energia começam a buscar as alternativas, porque elas estão começando a ficar mais viáveis, tanto do ponto de vista das expectativas, quanto do ponto de vista concreto do patamar de preço. Né? Então, com isso, eu acho que o fluxo de inovações pode ser antecipado, ele pode ser acelerado. A mudança, nessas horas, ela não segue script, ela não segue roteiro pré-fixado. O desastre não acontece do mesmo jeito duas vezes. Né? E de repente, a gente está vendo um cenário global mudou por causa de um mega terremoto que não estava no horizonte, um tsunami devastador que não estava no horizonte, uma série de rebeliões contra governos que eram considerados todos eles sólidos, tá certo? E um acidente nuclear de baixa probabilidade. Quer dizer, você tem 4 fatores de baixa probabilidade, todos juntos mudando o cenário global. Então, eu acho que nós estamos exatamente vivendo um momento em que as rupturas vão acontecer. O mundo mudou e os protocolos, as rotinas da Defesa Civil, o que parece, não estão acompanhando devidamente essas mudanças do planeta. O Cidades e Soluções ouviu em Brasília, com exclusividade, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana. Vamos então acompanhar o que ele tem a dizer sobre as lições dessa tragédia no Japão para nós brasileiros. O exemplo para nós é que o caminho certo é a reestruturação da Defesa Civil e a construção de um Centro Nacional de Prevenção e de Previsão de Desastres. Isso está acontecendo, nós já estamos com isso em andamento e vamos nos preparar cada vez mais. O Brasil dispõe de tecnologia, o Brasil dispõe de equipamento para que a gente possa prever com mais garantia, com melhor tempo, com mais margem de segurança, quando acontecerá um evento desse, qual o tempo que a gente terá para evacuar populações, quais as medidas preventivas. Então isso reflete no mundo todo, não só no Brasil. Professor Pinguelli, o senhor é quase íntimo do reator de Angra 1. Tantas vezes o senhor foi recrutado pelo Ministério Público como perito para ver como é que estava a situação por lá anos atrás. Outro dia, na Globo News, eu ouvi a opinião, fizemos uma entrevista com o coronel responsável pelo plano de evacuação de Angra, que me disse o seguinte: a cada ano há um ensaio, uma simulação, que envolve aproximadamente 1% de toda a população no raio de 5 quilômetros dos reatores. 20 mil pessoas moram ali, entre 200 e 400 pessoas participam com estímulos, porque oferecem comida nos abrigos, pode levar comida, pode levar itens de higiene, etc. Só aproximadamente 1% da população participa. Ele disse que seria o suficiente, eu tenho minhas dúvidas. Defesa Civil, para o senhor que está do lado da tecnologia, da concepção de projeto, precisa avançar? Para onde? De que jeito? Olha, precisa. E eu discordo desse raio de 5 quilômetros. É uma discussão muito antiga. Já foi 15 quilômetros e já teve um plano onde as Forças Armadas tinham engajamento. E teve treinamento. E as Forças Armadas pediram para sair porque não tinham equipamento de proteção do pessoal contra a radioatividade. E passou-se a fazer uma outra concepção envolvendo ônibus. E eu fui totalmente contra. Eu acho que aquilo é tipicamente assunto de Força Armada, evacuação de milhares de pessoas. E eu acho que está demonstrado, pelo menos no caso do Japão, que lá se está em 20 quilômetros. Como é que aqui a gente está fazendo exercício para 5 quilômetros? E houve um tempo que aqui se dizia, não é preciso evacuação jamais. Basta as pessoas ficarem em casa. É claro, num certo nível de acidente, isso é verdade. Mas o azar pode ser pior, como demonstra aí o caso japonês. Então, eu acho que não, é preciso ser mais rigoroso, inclusive mobilizar recursos de Forças Armadas no caso de Angra. A Defesa Civil é uma coisa muito séria, eu fico muito feliz que estejam tomando essas providências. O que seria importante, a gente está falando aqui de redes sociais, que é outro case no Japão, mais uma vez, Twitter, Facebook, deram conta do recado quando o sistema de comunicação estava muito deficitário. O primeiro-ministro japonês mandou torpedo para a população inteira do Japão, dando um comunicado no sentido de que não houvesse pânico, não houvesse desespero. Precisamos caminhar nessa direção, mas de que jeito acelerar processo no Brasil? Tem que ter tecnologia envolvida. Defesa Civil pressupõe um certo suporte tecnológico, né? Quer dizer, roupas seguras, equipamento adequado, sensores,
alarmes, não é? Quer dizer, tem todo um sistema de prevenção. Quer dizer, a Defesa Civil deve ser o último recurso, né? Essa coisa da Defesa Civil voluntária, bem treinada, comunitária, é fundamental, é uma peça fundamental. Uma Defesa Civil centralizada que vai levar horas para chegar no local de um desastre, vai lá, lamentavelmente, para resgatar corpos, tá certo? E não para salvar gente. E aí, a rede social, ela provocou uma revolução também nessa área, porque ela permite um aviso muito rápido, ela permite que as pessoas se comuniquem, às vezes é o único sistema de comunicação que funciona, e ela também é muito importante nessa discussão da democratização do problema, da questão, quer dizer, de envolvimento de todo mundo, né? Voltamos então no segundo bloco desse Cidades e Soluções Especial sobre as lições da tragédia no Japão, com o giro final dos depoimentos dos nossos convidados a respeito desse momento histórico, né? Certamente daqui a 50 anos os historiadores lembrarão, será um verbete taludo da história, essa crise japonesa com suas inúmeras lições, e eu queria ouvir, portanto, de vocês o que até aqui mais marcou. As imagens, os fatos, os depoimentos, o que vocês estão registrando com mais ênfase a partir do que está acontecendo do outro lado do mundo? Professor. Bom, em primeiro lugar, a dignidade do povo japonês, o seu heroísmo, a sua humanidade suportando tudo isso, se organizando. Em segundo lugar, a malvadeza da natureza. A natureza, às vezes, é malvada. A natureza tem escorpião e tem tsunami, que é pior que terremoto. Aquela imagem da água carregando tudo é uma das coisas mais horríveis que eu já vi. Agora, é bem verdade que aqui na Serra do Rio também aconteceu com lama, uma coisa semelhante em escala muito menor. Mas o que fica é essa imagem do efeito do fenômeno natural sobre aquela população heróica. E o nuclear, aí, bom, é claro, eu acho que é uma lição. Vamos repensar o nuclear no mundo. Não dá para ficar igual está. Juscelia da Veiga, suas considerações finais, por favor. Olha, uma das coisas que eu gostaria de registrar em relação ao Japão, além do que o Pinguelli já disse, é de que o governo japonês assumiu imediatamente a gravidade do problema. O primeiro-ministro não se furtou a reconhecer que estava havendo, desde o início, quando começou a se falar apenas num vazamento, porque os dias foram passando e a situação foi ficando cada vez pior. Mas no início não se sabia muito bem o que era, e eu acho que o governo tomou uma atitude, primeiro, clara, transparente, e imediatamente as providências foram adotadas. Nesse sentido, uma comparação com o que houve em Chernobyl, o contraste é total. Em Chernobyl, durante vários dias, o governo soviético, na época, tentou esconder que existiu, que tinha tido um acidente. Sérgio Abranches. Eu acho que a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento é um chamado à nossa consciência, no sentido de que a gente não deve achar que sabe tudo. E a gente não deve achar que está com as rédeas na mão, tem tudo sob controle. Né? Quer dizer, há vários eventos mostrando que o inesperado acontece, a surpresa acontece e nunca acontece como a gente havia previsto. E, portanto, nós precisamos ter mais humildade ao tratar com as questões de alto risco, consultar mais a população, pensar melhor em alternativas e não querer repetir os modelos do passado, porque eles estão carregados de erros e de riscos que, de repente, se mostram absolutamente devastadores. E precisamos nos dar conta de que nós não sabemos. Então, não podemos adotar medidas de muito risco como se nós soubéssemos, porque nós não sabemos. Eu agradeço, então, a presença dos nossos convidados que nos ajudaram a ver a dimensão dessa tragédia no Japão sob diferentes aspectos. O diretor da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pinguelli Rosa, o cientista político Sérgio Abranches e o economista e professor da USP, Juscelia da Veiga. Muito obrigado e até a próxima.